La abuela de las personitas. Vamos todos morrer. Pois vamos! Vamos. Hugo van der Ding. O que é que nos canta o menino hoje? Solta a trilhas. Olha que bela trilhas. É verdade, nós já trouxemos muitas vezes esta música aqui como trilha. a É propósito verdade, disto pois é. Ou daquilo. Mas olha, também cai bem em qualquer É verdade. situação. É verdade, Kai. Hoje é com uma razão muito especial, porque neste dia, em 1971, morria em Nova Iorque, precisamente, onde também morreu o Tiago. Se estiverem a ouvir em 2000. A minha ilusão sobre as urbes. Sim. E morreu aos 69 anos. Oh, curioso número. É, Mota Amaral. Não está mal. Falamos do músico americano Louis Armstrong. Portanto, nunca calhou tão bem, o então, paizão da disto semana, hoje é. Ok. Eu estou a dizer Louis, que é como diz a maior parte das pessoas, e é como se lê este nome em inglês, Louis, mas o próprio dizia Lewis. Há uma prova provadíssima na música Hello Dolly, que podem ouvir já a seguir. Ele diz claramente: Hello Dolly, this is Lewis. Dolly, portanto era como ele se chamava. Mas vamos chamá-lo por Louis, que é como a gente gosta. Por Lulu. Lulu, o nosso Lulu. Lulu nasceu em 1901 em New Orleans. Ui, Louisiana, era uma coisa Já rica. estiveste em era- New Orleans? Nada. Mas não faz essa viagem. Sim, mas imagino Louisiana no século era fácil. XIX, devia ser uma rica coisa. É verdade. Ficou um bom molho só para o frango, de resto acho que... Mas é uma belíssima cidade de New Orleans Sim, e o sim, berço claro, e o berço de tanta da- coisa, sim, da claro. identidade negra, Aliás, pelo menos musical da América. Sim, é o berço do jazz. Está lá, claro. Do jazz, que nasce aqui quase contemporaneamente com ele, mas ele não nasceu em berço de ouro, falando em berços, não é? Pelo contrário. Ele nasceu no The Battlefield, que é um famosíssimo bairro de New Orleans, onde vivia gente uma coisa mesmo muito sinistra, com muita criminalidade, onde vivia grande parte dos negros de New Orleans. O pai abandonou a família e ficou com a mãe, que não tinha sequer 18 anos ainda na altura, a tomar conta dele e de uma irmãzinha. A vida não era nada bonita mesmo ali. A mãe teve que fazer uma data de coisas incríveis para sustentar estes dois filhos, enfim, uma vida mesmo triste. Até que ele encontra uma espécie de lar, aqui simbólico, na casa de uma família judia, onde a mãe, entretanto, arranjou trabalho, e foi o pai dessa família, um homem que ele vai admirar para sempre, o resto da sua vida, o Louis Armstrong. Lhe ofereceu o primeiro instrumento, que era uma corneta. Uma corneta não é completamente uma corneta, que também tem assim umas teclasitas, mas é uma corneta, que foi o que ele tocou durante uma data de anos no início da sua carreira, era o instrumento dele, era a corneta. Depois, um dia, aquelas coisas de miúdos, ele vem para a rua, rouba a pistola do tipo e dá assim uns tiros para o ar, não magoa ninguém. Só que a polícia passa e ele vai passar uma temporada num centro de detenção juvenil, onde é tratado abaixo de cão. Levava na corneta, mas também, por outro lado, Dava forte, não é? Num instrumento à série depois. Dava forte na corneta e levava na corneta. E foi formativo, porque havia uma bandazita dos miúdos, não é? E ele lá tocou a corneta. Grande ordem dos reclusos pequeninos, É estás a ver? verdade, sim. Dixie Band, estás a ver? A vida depois disto ainda vai ter uns trambolhões, claro, ainda vai ter assim umas coisas, quando sai do centro ainda vai andar assim um bocadinho aos caídos, até que se apaixona por um género de música que estava a nascer e que se ouvia nos bares de pouca reputação de New Orleans. Começou nos bordéis de New Orleans, o jazz, claro. De pé para cima, não é? Ou Sim, para baixo, para baixo, preferirem. sim, Sim. Ele vai começar a carreira a tocar em barcos, daqueles barcos que sobem e descem os rios. Tinha assim umas bandas e eles. Sim, o Douro. ter que ir lá. Subir o Douro lá da zona, não é? Peso da régua. Não, era jazz que eles tocavam. Mas não era só a tocar, aliás, pelo contrário. Não sei se têm presente, ele inicia a sua carreira como vocalista. É aquilo que ele fez durante uma parte do tempo. E depois ele vai ser mais famoso como vocalista do que como instrumentista, até é bem entrado na carreira. E também vai mudar de instrumento, como sabemos, da corneta, ele vai passar para o trompete. E essa dedicação custou-lhe caro. Ele tocava com tanta força que sofreu a carreira toda com feridas gravíssimas na boca, como me imagina, não é nada fácil. E não é que a fama tenha posto fim aos seus problemas com a lei. Nos anos 30... Graças a Deus. Não, graças a Deus. Graças a Deus. Passou 9 dias na cadeia porque foi apanhado a fumar marihuana nas traseiras. Já era famoso. No Cotton Club, na Califórnia, claro. a dar umas passas entre... Com certeza, mas o que é que uma pessoa havia de fazer no Cotton Club nessa altura? Tal e qual. Claro. Só que eu vou dizer, nos anos 30 é capaz de ter sido a primeira grande estrela a ser presa por consumo de droga. Porque Sim. não era uma coisa comum prenderes a Ava Gardner, Pois, andar uma linha.
Não, nos Oscars. e a quantidade de opiáceos nessa mesma década, sim, distribuída entre as estrelas de cinema, então. Sim, mas não era um assunto tabu, não. Pois, claro. Ele foi mesmo preso. E não, Mas não- aqui a cor do próprio protagonista Claro, sim. e o género musical que Sim. hoje em dia tem um glamour aos nossos olhos, mas na altura era considerada É e tipificada subversivo. como música do diabo, do demónio. Falaremos disso, sim, mais adiante. Esta passagem pela prisão não lhe serviu de lição. Porque Também ele 9 dias. fumou erva o resto da vida. Graças a E Deus. justificando, a parte dizer dois, assim, não, filho, isto é quando eu consigo ter assim um momento de paz e estou com a minha cabeça a pensar na coisa, né? Estou para vos aturar a todos. Depois, por isso, e foi uma pessoa cheia de sucesso. Parem de dar maus conselhos aos vossos filhos. Depois vamos avançar mais rapidamente porque é quase história o que eu vou contar, ou é a história que eu vou contar. Chicago, a fama, os concertos, as bandas, os duetos com Ella Fitzgerald, talvez mais famosos, gravaram 3 álbuns juntos, os filmes, ele fez muito cinema, televisão, o rádio, até se tornar uma das maiores estrelas da música do século XX, e claro, uma das figuras fundadoras do jazz. Intérpretes de tantos temas que são os clássicos, What a Wonderful World, que estamos a ouvir, o Hello Dolly, que já aqui falamos, On the Sunny Side of the Street, Dream a Little Dream of Me, ou podíamos ficar aqui o resto do dia a lembrar. E o seu talento e a sua fama nunca pararam de crescer, até ao dia em que ele morreu. Ele morreu de um ataque cardíaco a dormir, também é uma morte bonita, não é? Tão bom. Isso é ótimo. Ele não parou mesmo nunca de se tornar cada vez mais famoso. Aos 62 anos, portanto, pouco tempo antes de morrer, tornou-se a pessoa mais velha a ter um número 1 no top com o Hello Dolly. Como curiosidade, ele nunca viu o mesmo acontecer com este What a Wonderful World. Foi um flop na altura, enquanto ele era vivo, e só vai ser redescoberto em 1987 com o filme Good Morning Vietnam, quando Pois isto entra. pois E rebenta nessa altura. É e hoje é o clássico que mais É de facilmente chorar a associamos introdução desta música no filme, a narrativa É do lindo, filme. porque nesta esta canção música é tem lindo. sempre uma leitura contrária ao que ele está a dizer uma coisa e nós imaginamos cenas de guerra, de incêndios, Yeah. já foi usado também nesses sim, contextos. Mas ainda não contei tudo. Ele foi também uma influência fundamental na chamada Harlem Renaissance, a renascença do Harlem. Yep. Que é um movimento importantíssimo. Claro, isto vai buscar o nome ao Renascimento italiano, não é? Quando os europeus, no século XIV, descobrem a cultura greco-romana. E é o mesmo, só que com a redescoberta da cultura negra, que tinha sido esmagada, se quiserem, ou pelo menos dispersa, nos séculos da escravatura, não é? E as pessoas vão se juntando, e porque o Harlem, que é um bairro de Manhattan, milhares de negros, na verdade 6 milhões ao todo, foram fugindo do sul dos Estados Unidos, onde tinham sido escravos, os seus antepassados, e vêm fugindo, chama-se a Grande Migração. Fugindo, não, mudando para o norte. 6 milhões de pessoas fizeram este caminho. E muitas delas, sobretudo os artistas, foram desembocar, se quiserem, aqui ao Harlem, que vão transformar na capital cultural, a par com Paris também, da comunidade negra desta altura. Isto começa nos anos 20 e 30 e é um ninho de atividade cultural. Está-se a reescrever, a reinventar a cultura negra, a música, a literatura, a dança, as artes plásticas, o teatro, a moda, também a política. É daqui que saem muitos dos ativistas dos movimentos dos direitos civis, que só no meio dos anos 60 vão conseguir que a América Grande deixe de ser delay. segregada. É verdade, um delay gigantesco, 100 anos depois, se quiserem, da abolição da escravatura. São incontáveis os artistas que encheram estes anos do Harlem, incontáveis. Mas como estamos a falar de música, vou lembrar só alguns também músicos. Count Basie, Duke Ellington, a Billie Holiday, todos eles saem e fazem esta Harlem Renaissance. Artistas que ajudaram a reconstruir uma identidade cultural negra. Nós, quando ouvimos o jazz, e como disse o Tiago muito bem, estamos a ouvir também o som da resiliência humana, da preservação de qualquer coisa interrompida ali pela brutalidade da escravatura. Apesar desta influência toda na Harlem Renaissance, a verdade é que o Louis foi uma pessoa muito polémica dentro da comunidade negra americana, incluindo entre outros nomes do jazz mais novos, que o acusavam de ser ultrapassado, porque ele foi muito silencioso em relação à luta pelos direitos civis. Claro, e viam aquilo quase como uma cobardia, porque ele não quer deixar de ser famoso com o público branco, o facto de ele aceitar tocar para público segregado, ou seja, gente só branca. É quase uma conivência, não é? Claro. Assim era visto. Ele claro. tornou-se também parte do executante da banda sonora da cultura branca, Pois não é, verdade. dessa América branca, não é? E portanto é o que os acusavam, da tal assimilação. Disseram assim, Muito giro, mas. quase todos os artistas negros que tiveram sucesso no público branco passaram por este claro. processo. Yeah. Alguns mais vocais, outros menos vocais. Também é verdade que ele de facto nunca foi muito vocal nestas questões. Há uma muito notória exceção.
e eu vou contar. O ano era 1957, a cidade era Little Rock, no Arkansas. Já falámos desta cidade também há pouco tempo. 3 anos antes, o Supremo Tribunal tinha passado uma decisão histórica de proibir escolas segregadas, ou seja, escolas só para brancos e escolas só para negros. Agora, depois, com o respaldo desta decisão, tinha sido há 3 anos atrás, há um grupo incrível de 9 estudantes, os chamados ainda hoje os 9 de Little Rock, figuras públicas ainda todos na América, resolvem ir inscrever-se na escola e lá vão com as suas pastas para o primeiro dia de aulas. Só que há um motim dos brancos, a dizer não pode ser, o governador manda ir a polícia, a guarda, e a guarda não os deixa entrar na escola com a desculpa de que podia originar um motim. Mas, ou seja, está a castigar os negros, não os deixa entrar. E aqui é a primeira vez que o Louis Armstrong é muito vocal. Critica o presidente Eisenhower na altura muito violentamente. Ele tinha sido feito embaixador cultural americano e estava prevista uma daquelas operações de charme à União Soviética que os americanos começaram a fazer, até culminar com o encontro entre o Kennedy e o Khrushchev, onde a Jackie Kennedy passou horas a discutir literatura francesa com o Khrushchev. E o Louis Armstrong disse publicamente, não vou à União Soviética, porque quando me perguntarem como é que é o meu país, o que é que querem que eu vos diga? Impecável. E graças a ele e a outras pessoas também, de facto, o Eisenhower resolve tomar uma atitude, sobrepõe-se ao governador, torna aquilo uma questão federal e os 9 de Little Rock conseguem finalmente ir à escola e é verdadeiramente o final da segregação das escolas na América. Ainda assim, a imagem que muitos guardam do Louis Armstrong é de um homem que de facto nunca quis comprometer o seu sucesso junto dos brancos com uma luta ativa. Mas há um dado novo que eu descobri, não fui eu que descobri, mas que não é ainda muito conhecido. Em 1950 ele comprou um gravador e passou 20 anos a gravar os pensamentos todos dele e os desabafos. Foi descoberto há muito pouco tempo. Portanto, são horas e horas e horas a gravar o que é que tinha sido a carreira dele. Para terem ideia, os tipos que transcreveram levaram, há um documentário, isto foi um documentário chamado Black and Blues, levaram 2 anos a dar conta das transcrições disto tudo. É um relato na primeira pessoa do que foi uma vida inteira de discriminação. Desde a infância muito pobre até se tornar uma estrela, só que mesmo nunca parou, desde que era uma criança até se tornar uma estrela. Ele já dizia, eu já era a maior estrela do meu tempo e em turnê não podia ficar em hotéis de 5 estrelas que eram proibidos para negros. E depois, claro, e cantava para as tais audiências só brancas em sítios onde ele provavelmente não podia entrar pela porta principal. Ou seja, os brancos tinham deixado muito claro a linha que separava maravilharem-se com a sua arte e sentarem-se à mesa com ele. O Louis Armstrong é hoje um tesouro mundial. É uma das figuras fundamentais do século XX e também da história da música. É o pai do jazz, é o virtuoso do trompete e é também uma das vozes mais reconhecíveis de todo o planeta. Passarmos por cima das circunstâncias em que ele viveu seria a maior injustiça que nós lhe poderíamos, de facto, fazer. O Louis Armstrong morreu faz hoje 52 anos. Much more